E aí, pessoinhas, como é que estão? Tudo bem? Pessoinhas, alguma vez já se perguntaram por que em algumas situações nós nos sentimos insuficientes? Que algumas vezes a gente tenta fazer algo e a gente não consegue? Por que muitas vezes a gente desprende recurso de tempo, recurso financeiro, nosso recurso de talento e ainda assim nós não conseguimos? Já se perguntaram isso? Então, para começar, vamos assistir junto um pequeno vídeo que eu quero compartilhar com vocês. Um dia, o homem estava se afogando na água e um navio veio e disse: "Você precisa de ajuda?" E ele disse: "Não, obrigado, Deus vai me salvar." Depois veio outro navio e perguntou: "Você precisa de ajuda?" E ele disse: "Não, obrigado, Deus vai me salvar." Então ele se afogou e foi pro céu. E aí ele perguntou para Deus: "Por que você não me salvou?" E aí Deus falou: "Eu enviei 2 navios enormes, seu bobo." Pois então, outro dia eu estava falando com um amigo meu, nós observamos empiricamente que muitas pessoas bem próximas a nós, trabalham muito para cuidar das suas famílias. Todos os dias acordam, saem para a rua, pegam um carro, saem dirigir, fazer lá as inúmeras horas e no final do dia, ou quem sai à noite, no começo da manhã, volta para casa e às vezes o resultado não foi tão satisfatório. E aí o que acontece? O cara vai na rede social, ele abre lá e ele vê alguém postando que aquele que não conseguiu fazer o resultado, ele tá de mimimi, é vagabundo, que ele é um incapaz. E aí a situação dele vai cada vez ficando mais, a visão dele começa a cada vez fechar mais e mais e mais. E eu tô falando isso porque se imagine na seguinte situação: tu é casado, tem teus filhos, tu tem a tua esposa, tu tem a tua casa, de repente tu começa a perceber que as coisas que tu tá provendo para tua família não são suficientes. Alguns podem pensar: mas é só trabalhar que tu vai conseguir. Já pensaram que muitas vezes não é só trabalhar? Tu precisa de alguns elementos para que tu só possa trabalhar. Tem uma frase que eu abomino muito, que é esse é só. Sabem que esse é só geralmente não é só, tem mais algumas coisas por trás disso. Que ocorre que muitas vezes tu tem a motivação, tu olha a tua família, as necessidades da tua família, a tua motivação é essa, de correr atrás. Mas o que acontece é que muitas vezes essa condição e essa motivação que tu tem, ela não é suficiente para que tu veja o que tu consegue fazer. Eu tenho amigos, por exemplo, que conseguem, eu vou colocar aqui uma situação hipotética, que conseguem fazer um determinado valor, vamos supor, ele consegue fazer 4x por hora. Aí eu me questiono, por que eu só consigo fazer 2x? Aquele cara que posta lá na rede social, quem não quer é porque tá de mimimi, ele vai dizer que o cara que não consegue fazer 4x, só faz 2x, é porque ele é vagabundo, é porque ele só fica em casa chorando. Mas será que é isso mesmo? Já se perguntaram, será que é isso mesmo? Gente, de verdade, eu conheço muitas pessoas que não conseguem resultados tão bons quanto outros. E eu vou falar para vocês, esses caras trabalham mais do que eu e trabalham mais do que esses caras que conseguem esses resultados melhores. Eu tenho um amigo que o apelido dele é Vai Cavalo. Eu estava outro dia conversando com ele, né? E eu achei bem interessante porque esse apelido Cavalo, né? E me remeteu a uma outra coisa, até a gente conversando, eu lembrei sobre um negócio que os cavalos, que colocam nos cavalos, né, que chamam de antolho. Não sei se já ouviram falar sobre isso, mas é aquele negocinho que colocam do lado assim. Já viram que os cavalos normalmente quando eles estão encilhados, quando eles estão sendo usados para lida, eles têm aquele negócio do lado, né? E aí eu tava conversando com ele, né? Qual é o significado do cavalo usar aquilo, né? E eu tinha lido uma certa vez, né, que se coloca esse acessório no cavalo, na cabeça do animal, de montaria ou de carga, para limitar a visão dele, para que ele não possa enxergar, para que ele não tenha essa visão radial, a visão do todo. Seria como que para forçar ele a olhar apenas para frente. E foi interessante a nossa conversa, porque já repararam que assim, o cavalo, quando ele tá
ali sendo usado para puxar a carroça, para quando ele está sendo usado no serviço. Toda vez que para, normalmente ele olha para baixo assim e ele procura algum matinho. E o cavalo, quando ele está solto, ele olha por tudo e ele procura o melhor pasto para que ele possa pastar. Então esse é só um pequeno exemplo dessa visão fechada. Não ocorre a vocês que aquele trabalhador que trabalha pra caramba e é notório, é um cara que está disposto a acordar muito cedo porque ele vê a família dele ali numa situação braba. Nunca ocorreu a vocês que esse cara, ele pode estar trabalhando mais do que tu, mais do que eu, mais do que nós todos juntos, só que por alguma razão ele não consegue resultados tão bons. Dando mais outra pesquisada, mais outra olhada mais a fundo, eu achei um estudo que é do Gary Ladd e Joseph Price. Então esses caras, eles analisaram o desempenho das pessoas, né? Por que algumas pessoas reagem de determinada forma ao ambiente em que vivem, né? Vocês já ouviram a palavra desajustado, né? Ah, esse cara é um desajustado. Normalmente isso é usado como uma palavra pejorativa, né? Chamar alguém de desajustado é usado num sentido pejorativo, né? Então olha que interessante. O termo desajustamento, ele é usado dentro da psicologia para se referir à incapacidade de reagir com sucesso e de forma satisfatória às demandas do ambiente. O termo desajustamento pode se referir a uma ampla gama de condições sociais, biológicas e psicológicas. Acho que a gente está usando uma palavra errada, né? Chamar alguém de desajustado. Ah, esse cara é um desajustado. Então, o pessoal acaba inventando essas coisas, né? Isso também me remeteu quando esses caras que vão até a rede social, né, e dizem que os colegas estão de mimimi, que me remeteu aos termos que eles usam, né, para se referir aos demais colegas, né, que eu considero de forma desrespeitosa, né, chamando os colegas de anta. Ah, essa anta não consegue, né? Por que a anta é chamada de anta? Vocês já se perguntaram por que a anta é conhecida por ser anta? Por que se usa a anta para dar esse exemplo? A anta é um caso bem interessante. Vocês sabiam que a anta, ela não come alimento sujo, ela só come o que está bem limpo. O que ocorre é que a anta, ela tem um problema muito crônico de visão e ela só enxerga até uma certa distância além dos seus olhos. O que está depois dessa distância, ela já não enxerga mais, né? Então as pessoas se referem de forma pejorativa a outra, como sendo o burro, como sendo a anta, como sendo um desajustado, né? Como sendo o vagabundo, como sendo o mimizento. O que acontece é que muitas vezes, e na maioria das vezes, a pessoa está tão desesperada, está tão apavorada que não consegue prover as condições ideais para sua família, que ela acaba usando um antolho. Esse antolho, quem tá à volta não consegue. Até olha assim, como esse cara não consegue ver que ele tá fazendo tudo errado? Mas a pessoa que está dentro disso, ela não consegue perceber. Se tu pedir para ela assim, cara, se tu colar do lado dela e dizer, cara, vamos parar meia hora e vamos planejar o trabalho, ele vai dizer assim, não, meia hora eu não posso parar, em meia hora eu posso fazer aqui 2 corridas, eu posso receber aquela viagem longa que vai me levar para... E é assim que acontece. E assim aquilo vai cada vez mais se prolongando, né? E a pessoa cada vez mais inserida. Eu conheço pessoas que quando começaram nos aplicativos, alguns não estavam numa situação tão caótica, né? Financeiramente eu estou falando. Passado já algum tempo que estão trabalhando com o aplicativo, a pessoa está perdida. Alguma coisa aconteceu durante esse processo. Tá, pessoinhas? Então esse foi o meu pequeno vídeo de hoje. Então só lembrando novamente, esse é um vídeo que eu e um amigo meu, até vou deixar ele marcado aqui, é um collab, porque nós conversamos sobre esse assunto. Na verdade, mais eu falei, né? Porque eu falo pra caramba. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu esqueci de falar lá no começo, mas
Se gostaram do vídeo, podem deixar o like aí. Só para terminar, eu achei um outro pedaço aqui que eu quero compartilhar com vocês. Ó. As causas do desajuste podem ser atribuídas a uma ampla variedade de fatores, incluindo o ambiente familiar, fatores pessoais e fatores relacionados ao trabalho. O desajustamento afeta o desenvolvimento do indivíduo e a capacidade de manter um relacionamento interpessoal positivo com os demais. E aí ele segue lá no estudo dele. Né? Tá, pessoas? Então assim, ó, é um assunto bem interessante. Eu quero pedir, não sei se eu tenho essa autoridade para pedir a vocês, mas se tu tem um amigo, um colega com dificuldades, às vezes ele até pode ser um pouco ríspido contigo, porque normalmente quando tu tá com uma dificuldade, tu tem uma certa resistência, né? Tá, pessoas? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Como eu sempre falo no final, força, fé, foco na nota sempre. Vamos derreter o asfalto e até o próximo vídeo.